que as duas testemunhas vai ser Moisés e Elias por conta da aparição lá no Monte da Transfiguração. Mas a gente volta ao ponto, né? Se eu entender que Moisés estava morto e ele apareceu para Yeshua, Yeshua conversou com o morto, aí eu vou ter que dar a mão à palmatória para os espíritas que utilizam esse verso para dizer que Yeshua conversou com o morto. Então, o que na realidade aconteceu no Monte da Transfiguração? Olha, Bruhim Abaim, sejam bem-vindos todos. Nós programamos essa live para hoje, porque assim, queridos, nós fizemos aí essa série de vídeos, né, do Sefer Hit Galut, do livro de Apocalipse, e, e o que acontece é que, é claro, a gente sempre tem deixado claro para todos que nada é uma verdade absoluta, né? Não é assim? Não podemos estabelecer verdades absolutas, até porque tudo muda. Quando a gente fala do cenário profético, tudo está flutuante, né? A gente sempre dizia em hebraico assim, kol itachen, kol efshari, tudo é provável, tudo é possível. Então, assim, muitas pessoas agradeceram pelos vídeos, outras pessoas agradeceram porque elas vêm pensando nisso, orando. Você que está aqui com a gente na live, né, que também já deixou seu comentário lá nos vídeos, que o objetivo é abrir os olhos, o objetivo é fazer com que a gente possa ter um despertamento para poder entender o contexto profético dentro de um período de modernidade que nós estamos vivendo, né? É conectar o que 2000 anos atrás foi dado com o que está acontecendo agora. Não ficar desapercebido no meio de uma era tecnológica, face, ou seja, diante dos textos bíblicos que têm mais de 2000 anos. Né? Então, toda a linguagem que foi utilizada no passado de uma maneira codificada, né? A gente precisa entender agora nesses últimos dias. E há tanta coisa que a gente pode entender nas escrituras que está hoje é uma realidade para a gente, né? Então, todo esse estudo, toda essa maneira de ver, né? Tudo isso é feito, claro, com temor aos céus, né? Olhando para os textos, estudando dentro da tradição judaica, dentro do conhecimento judaico, da história, né? E também, claro, buscando de Deus uma direção para como entender melhor, né, todo esse contexto profético. Então, assim, longe é fazer com que, sinceramente, você possa pensar, né? Você possa pensar. Tem uma pergunta sobre as duas testemunhas. Tem a possibilidade de ser Enoque e Elias, mas no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias Perfeito. apareceu para Yeshua. Me explica, por favor, tenho dúvidas nessa passagem. Atenção aqui. Muitas pessoas fizeram esse comentário no vídeo e eu, lamentavelmente, eu não acabei não mencionando isso. Muitas pessoas entendem que as duas testemunhas vai ser Moisés e Elias por conta da aparição lá no Monte da Transfiguração. Mas a gente volta ao ponto, né? Se eu entender que Moisés estava morto e ele apareceu para Yeshua, Yeshua conversou com o morto, aí eu vou ter que dar a mão à palmatória para os espíritas que utilizam esse verso para dizer que Yeshua conversou com o morto. Então, o que na realidade aconteceu no Monte da Transfiguração? Lá no Monte da Transfiguração, Yeshua sobe, e lá em cima você tem os discípulos mais chegados, né? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estão com Yeshua, e aí aparece uma nuvem, e eles olham para a nuvem e vê na nuvem Moisés e Elias. A revelação está ali diante deles, era como se fosse uma janela, como se fosse uma porta. E o que acontece?
E Yeshua se transfigura. É como se Yeshua entrasse naquele ambiente espiritual. Agora, o fato de Moshe aparecer ali não quer dizer que Moshe tem que vir. O que, que na realidade significa Moisés e Elias? Isso é bem claro, muita gente aqui já sabe a resposta. Moisés representa a Torá, a lei de Deus, porque por Moisés veio a Torá. E Eliyahu Hanavi foi o grande profeta de Israel. A gente pode dizer o grande profeta que Deus prometeu que ele viria pessoalmente. Só que qual é a diferença que a gente tem? Moisés morreu, Elias não. O fato deles dois aparecerem lá, né? E aí, o que, que a gente tem nisso aí? Que a gente só fala disso, né? Vem uma voz e diz assim: esse é o meu filho, em quem eu me comprazo. A ele escutai. O que está querendo dizer? A Torá está apontando para Machia e os profetas estão apontando para Machia. Vocês têm que ouvir o que o Messias tem a dizer. Isso não significa que Moisés tem que ser uma testemunha, porque eu volto a dizer, ele morreu. Então ficaria um tanto complexo a gente entender que ele tem que ressuscitar agora de novo, né? Então assim, essa é a razão pela qual a, eu não consigo trazer a interpretação para esse lado, ou seja, embasar que as duas testemunhas têm que ser Moisés e Elias, no caso aqui falando de Moisés, porque ele apareceu no monte Nebo na transfiguração para Yeshua e os discípulos, entende? Então essa seria a resposta, né? Teve uma pessoa que perguntou quantas vezes Lázaro morreu? Quer dizer, quer fazer a comparação entre Lázaro, a morte de Lázaro ter morrido duas vezes, com a de Moisés. Ah, Isso é ok, relevante? ok, ok. Mas a gente vê que isso é uma coisa específica, sim ou não? Aquilo ali foi para o milagre que Yeshua fez. Não foi só Lázaro, mas tiveram outros, claro. O registrado, a gente tem a filha de Jairo, a gente tem o filho da viúva de Naim, e a gente tem Lázaro, que morreu, foram ressuscitados e depois morreram de novo, para serem ressuscitados no final. Então a gente vê que ali é o quê? Isso faz parte do ministério de Yeshua para um milagre, para um propósito. Então, assim, agora vem Moshe no final. Ou seja, aquele que a Hashem determinou que ele deveria morrer e não entrar na terra, ou seja, para o final ele vai ressuscitar e vai estar com o povo de Israel. Para um momento específico, para um momento de profecia, não entendo que Moshe viria aqui para fazer esse trabalho. Entende? Eu vejo uma conexão muito maior com Enoque, muito maior, porque aí eu faço a pergunta quem é que está fazendo a pergunta? Hum, Para a pessoa que perguntou, Lisboa, escola bíblica. por que Enoque não morreu? Por que Elias não morreu? Foi apenas por gosto? Deus não queria que eles morressem, né? Eles subiram ao céu para quê? Por que depois Deus promete Elias de novo? Justamente aquele que não morreu. Então, assim, até hoje, na tradição judaica, Elias é considerado um grande profeta, ele está dentro né, da crença judaica, até mesmo em alguns momentos muito específicos, como o Pêssar, uma Páscoa judaica, é sempre sendo lembrado como aquele que trará as boas novas, ele que vai preparar o caminho do Mashiach. Então, esperando que Elias venha. E Enoque é considerado pelo judaísmo como o escriba celestial. A minha pergunta é: por que essas duas pessoas não morreram? Por que essas duas pessoas, uma antes do dilúvio e outra depois do dilúvio? Eles subiram aos céus e estão aonde fazendo o quê? Então, assim, aí Moisés morre no deserto, não pode entrar na terra por uma sentença divina, seu corpo é sepultado por Hashem. Por que Moisés tem que ressuscitar duas vezes? Né? Ele tem que ressuscitar para ser uma testemunha, depois ele morrer de novo e ressuscitar quando Yeshua chega. Então, assim, o mesmo questionamento que você me faz, eu faço para você. Né? Por que você tem que insistir com Moisés? Ah, porque a característica dele lá é que ele vai transformar as águas em sangue. Eu poderia dizer para você que quem fez isso foi Arão. Moisés mesmo não transformou água em sangue, até porque dentro da cultura judaica ele não podia transformar a água em sangue, porque ele foi tomado das águas. Então essa característica na realidade deveria ser de Arão, não de Moisés. Ah, ok, mas estava debaixo da palavra de Moisés, tudo bem. Quando eu olho para Enoque, eu também tenho a característica de Enoque lá. Por causa da profecia de Enoque, por causa da palavra de Enoque, o mundo foi transformado em águas de sangue. A humanidade da época morreu. Morreu porque não ouviram as palavras de Enoque, segundo o livro de Enoque, né? Então, basicamente, esses são os questionamentos, né? A gente está aqui realmente fazendo um momento de Talmud, né? De marloquet, de discussão. E é por isso que eu vejo que não tem coerência para mim ser Moisés, mesmo que o texto lá diga que ele tem poder de transformar as águas em sangue, entendeu? Ah, muito, muito bem.
Pois é o que Ismeria Fernandes disse, as duas testemunhas, Elias, né? É, porque ele teve poder de fechar o céu para que não chovesse nos dias de sua profecia, Enoque, esses dois não passaram pela morte. É o que, para mim, é mais plausível, mais coerente, entende? Ah, perfeitamente, o Ricardo Silva. Enoque seria o anjo Metatron. Isso é diante de uma observação, tá? Não é isso aqui não é um martelo batido assim, Enoque era o anjo Metatron, não. Se traz uma ideia de que ele seria, porque ele é considerado o escriba celestial, né? Mais uma vez, olha aí nas descrições, nós vamos com as informações todas aí do curso, da Yeshivá, do curso de hebraico, e acompanha a gente aqui nas redes sociais, tá? A gente vai estar compartilhando bastante coisa boa, além dos temas que a gente tem tido, né? Escatológico, nós vamos ter uma série sobre as parábolas de Yeshua, dentro de uma visão judaica, dentro dos segredos dos níveis de interpretação. Esteja atento, vai ser coisa boa para a gente compartilhar aí, tá bom? Shalom Uvracha a todos que estiveram conosco. Um grande abraço, queridos, que o Eterno abençoe de uma maneira muito especial. Shalom, shalom. Um abraço a todos. Baruch Hashem.